vamos começar. Então, a gente parou na aula passada, a gente foi até o versículo 34 de João 9. Então, hoje a gente vai estudar do 35 até o 41, tá? Então, eu vou ler. Qual é o título ali desse bloco de versículos, gurias? O que vem antes do versículo 35? O que aparece na Bíblia de vocês? Muito bem, cegueira espiritual, tá? Então, 35. Acharam? Então, Hilda achou? Neuci? Jussara? Todo mundo achou? Muito bem, então eu vou começar, tá? Todo mundo tá olhando para a Bíblia? Vamos lá então, todo mundo olhando ali para a Bíblia, vamos acompanhar a leitura. A cegueira espiritual, João 9, 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: "Você crê no Filho do Homem?" Perguntou o homem: "Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia?" Disse Jesus: "Você já o tem visto, é aquele que está falando com você." Então o homem disse: "Senhor, eu creio," e o adorou. Disse Jesus: "Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos." Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: "Acaso nós também somos cegos?" Disse Jesus: "Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece." Então esse é o nosso texto. Lembrando, todo o capítulo 9 é sobre a história de quem? Da cegueira, do cego. Do cego. Muito bem, daquele cego de nascença, que lembram, ele estava ali na porta do templo, perto do templo. Quando Jesus sai do templo, encontra esse cego, lembram? Jesus então cura o cego, e daí, quando esse cego volta, Jesus não está mais ali, mas os amigos dele, os vizinhos, todo mundo reconhece ele, mas fica na dúvida: mas será que é ele? Né? E daí perguntam para ele: "É tu?" E ele diz: "Não, sou eu mesmo, eu fui curado." Né? Por quem que tu foi curado? Eu fui curado pelo homem chamado Jesus. E eles então levam, esses amigos, esses vizinhos, eles levam esse cego até quem? Até os fariseus, os judeus, para verificarem essa cura, lembram? E daí começa todo o interrogatório, que foi o que a gente estudou na aula passada. Todo o interrogatório dos judeus, os líderes religiosos, lembram? Sempre no livro de João, os judeus são os líderes religiosos, tá? Interrogando esse cego, por quê? Porque eles não querem crer. E por mais que o cego diga que ele era cego e que ele passou a ver, e ele deu todas as explicações de como foi o milagre, eles simplesmente não acreditavam. Daí lembram? Eles mandaram chamar quem? Os pais. Muito bem, Rosa. Eles mandaram chamar os pais. Não, vamos ver com os pais para ver se ele realmente nasceu cego. Como é que é essa história? E daí os pais foram lá, deram testemunho, e mesmo assim eles não creram. Tinha mais pessoas. Mesmo assim eles não creram. Eu apertei tudo que é botão. Aqui, ó, Leda. Aqui, ó. Como é que entrou, meu amor? Porque aí acabou aparecendo aquele cara lá. O Bira. Tá. Acabou aparecendo ele. Então vamos nos concentrar aqui, tá? Que bom que tu veio, Leda. Obrigada. Então, aconteceu tudo isso, toda essa indagação, e os fariseus, os judeus, os líderes religiosos disseram para Jesus assim, para Jesus não, para o cego, né, que eles estavam interrogando o cego: "Quem tu acha, né? Quem é que tu diz que esse Jesus é? Quem é que tu diz que esse Jesus é?" E lembra o que esse cego disse para eles? Muito bem, Rosa. A Rosa tá afiadíssima. Profeta. Ele entendeu que Jesus era um profeta.
Porque ninguém poderia fazer o que Jesus fez, que é dar visão a um cego, tá? De nascença que nunca enxergou, se ele não viesse da parte de Deus. Então, esse cego entendeu, ele creu, mas ele creu nesse nível, ele creu que Jesus era um enviado de Deus, ele não sabia ainda que Jesus era o Messias. E hoje é que a gente vai ver que ele entende que Jesus, além de ser enviado de Deus, além de ser um profeta, ele também é o Messias. E ele também é Deus, viu, Leda? A coisa mais importante, ele é Deus, que a gente leu aqui, ó, no versículo 38, que esse homem adorou Jesus. E a Bíblia diz que a gente só adora uma pessoa. Quem é que a gente só... A única pessoa que a gente pode adorar? Deus, certo? Quando a gente fala Deus, a gente pensa na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá certo? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são um. É só esse Deus que a gente adora. E esse homem prova que ele reconhece Jesus como Deus porque ele adora Deus. Fica claro ali. A gente vai detalhar isso, porque esse texto é bem condensado, mas ele é riquíssimo, ele é cheio de aplicações para a nossa vida, tá? Então, tudo isso aconteceu, os fariseus continuaram indagando o homem, não acreditavam no homem, ao ponto que o homem disse para eles assim: vocês estão fazendo tantas perguntas, vocês pensam em ser discípulo dele? Ele foi irônico com os líderes, né? E os líderes ficaram furiosos e expulsaram ele daquela reunião que eles estavam tendo, a gente não sabe exatamente onde eles estavam, mas em algum lugar onde eles estavam interrogando esse homem. E não só o expulsaram, mas o amaldiçoaram. Disseram para ele: tu já nasceu amaldiçoado mesmo, porque lembram? Eles entendiam que a pessoa que era cega, ou a pessoa que tinha alguma doença, que ela era amaldiçoada por Deus, que ela tinha algum pecado nela ou na família dela, e ela estava carregando essa maldição, né? Então eles nem deixavam participar da vida na sinagoga por causa disso. Então, nesse momento que eles expulsam esse homem que era cego, que agora tá vendo, tá? Logo depois disso vem o versículo 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem. A palavra aqui, encontrá-lo, na verdade no grego, ela indica que Jesus, ele foi ao encontro desse homem que era cego. Não foi o homem que era cego que foi ao encontro de Jesus. Jesus foi ao encontro dele. E esse ponto é muito importante, porque a iniciativa para a salvação sempre vem de Deus. Esse trecho que a gente está lendo hoje, ele diz respeito à salvação espiritual desse homem. Esse homem tinha sido curado fisicamente, mas ser curado fisicamente não significa que eu sou salvo. Eu posso receber uma cura de Deus e ainda assim não crer em Deus, não crer na Trindade, não crer em Jesus e não ter a salvação. Esse homem não conhecia Jesus como Deus. É agora que ele vai conhecer, tá? Quem é que foi ao encontro do homem, então? Foi? Jesus. E é Jesus que vai ao nosso encontro. A Bíblia diz que ninguém procura Deus. Eu sei que pode parecer até estranho para vocês, né? Porque a gente, não, mas eu fui atrás, mas eu fui na igreja, mas eu fui, eu que comprei a Bíblia. A gente pensa assim, mas a Bíblia, ela diz que não existe ninguém nesse mundo que verdadeiramente busque a Deus. Quando a gente faz isso é porque Deus já tocou o nosso coração, certo? Então, aqui a gente tem isso bem claro nesse versículo aqui. Jesus o encontrou. E o que Jesus disse direto? Jesus foi direto. Ele foi direto no ponto com esse homem, tá? Esse homem já estava crendo em Jesus como um profeta, já estava crendo nele como alguém vindo de Deus, já estava se posicionando a favor de Jesus, mesmo que isso lhe causasse problemas, como certamente causou, porque ele se deparou ali com os líderes religiosos, criou um monte de problemas para a vida dele, mas ele se posicionou a favor de Jesus, ele se posicionou do lado de Jesus. Então Jesus faz essa pergunta direta: você crê no Filho do Homem? Essa expressão vocês já ouviram antes, lembram? Já ouviram essa expressão antes?
Eu não sei de quantas de vocês lembram, eu já expliquei isso antes, mas eu vou explicar de novo porque eu sei que é muita informação, tá? Então, filho do homem, essa expressão para os judeus, ela era muito clara. Filho do homem é a mesma coisa que dizer Messias, tá? Então, Jesus basicamente está perguntando para ele assim, você crê no Messias? Eles estavam aguardando a vinda do Messias. Então, esse homem nem sabia ainda que o Messias tinha vindo. E Jesus pergunta para ele, você crê no Messias? E de onde vem essa expressão filho do homem? Eu vou falar bem rapidinho aqui só para vocês saberem. Já expliquei isso antes, numa das outras aulas, está lá gravado, tá? Filho do homem vem de uma profecia do Antigo Testamento para o profeta Daniel. Lembram do Daniel na cova dos leões? Né? A maioria do pessoal conhece essa história. Então, Daniel, esse profeta, ele esteve na cova dos leões, mas ele recebeu muitas profecias de Deus antes disso. E numa dessas profecias, que está lá no capítulo 7 do livro de Daniel, ele tem uma visão e ele descreve a visão. Ele descreve assim, eu vi como um filho de homem vindo entre as nuvens. E o ancião de dias, que representa Deus Pai, foi ao seu encontro e lhe deu todo o poder, todo o domínio, e o seu reino nunca terá fim. Então, todos os judeus conheciam essa profecia, lá de Daniel 7. E eles sabiam que o profeta Daniel descreveu esse como filho do homem. Filho do homem significa que ele vai ser humano. Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. Jesus, ele é totalmente homem, totalmente Deus. Dá para entender? Não dá. Na nossa mente não entra isso. Mas é isso que a Bíblia afirma em todos os seus livros. Né? Se a gente for ver de Gênesis a Apocalipse, a gente sempre vai enxergar essa verdade. E é isso que a gente precisa entender quando a gente está estudando o livro de João. Essas verdades, elas são fundamentais para a fé cristã. A gente entender que Deus é um em 3 pessoas, certo? E entender que Jesus, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Uma das provas que ele é 100% homem, ele nasceu, ele cresceu, tá? Ele precisou aprender a andar, ele precisou aprender a falar, ele é 100% homem. Um outro exemplo, quando pregaram ele na cruz, saiu sangue. Ele tinha sangue, ele era um homem de carne e osso. Outro exemplo de que Jesus é Deus, ele morreu na cruz. Que ele é 100% homem, ele morreu. Entenderam? Ele morreu. Como homem, ele morreu na cruz. Então isso prova que ele é 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Ele ressuscitou, ele venceu a morte pelo seu poder, tá? Pelo poder de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, filho do homem significa Messias. Então, quando Jesus faz essa pergunta para o homem que era cego, ele está perguntando, você crê no Messias? 36. Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Então, isso mostra que esse homem cego, que era cego, ele não sabia que Jesus era o Messias. Então, ele pergunta, quem é ele? Mas olha que interessante o final da frase. Para que eu nele creia. Vocês percebem que ele está disposto a crer? Ele está aberto, ele quer crer, ele quer mais informação. E essa é uma das características da salvação. Jesus vai ao nosso encontro e a gente responde com fé. Por isso que diz que a gente precisa ter fé, né? Fé em quem? Fé no Messias. Fé em Jesus, que Jesus é o Salvador, que Jesus é Deus. Então, Jesus foi ao encontro, esse homem já estava com o coração preparado e ele quer responder com fé, mesmo que ele ainda nem tenha as informações suficientes. 37. Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então Jesus, sou eu, certo? Quer dizer, acabou de me ver, sou eu que estou falando contigo. Então, qual é a reação do homem? 38. Então o homem disse, o que o homem disse? Eu creio. O que ele disse antes?
Senhor. 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 Isso é muito importante, porque toda a Bíblia diz isso, que a gente precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador. Senhor e Salvador, tá? Eu preciso crer nas duas coisas. Senhor significa que Jesus, ele tem todo o poder, ele tem todo o direito, toda a autoridade de determinar as coisas como ele quer. E eu me submeto a ele. Todo aquele que quiser seguir a Jesus precisa se submeter a Jesus. Precisa segui-lo, disposto a obedecê-lo. Essa é a característica do verdadeiro discípulo. Então, ele disse Senhor, ele se submeteu a Jesus. Ele está dizendo, eu me submeto a ti, tá? E ele continua, eu creio e o adorou. Então, olha só, ele reconheceu que Jesus é Senhor, ele está disposto a se submeter a Jesus, a obedecer a Jesus. Ele crê, ele tem fé e ele adorou. A verdadeira resposta, quando a gente realmente crê em quem Jesus é a adoração. O que é a adoração? Tá? A adoração não é ficar cantando. Eu posso cantar e adorar, tá? Não tem problema nenhum. Mas não é o canto em si. É o meu coração, é o meu espírito, é o meu interior. Eu realmente quando eu tô lá na igreja cantando com aquelas músicas, eu tô realmente refletindo no que aquelas músicas dizem, né? Eu tô realmente crendo naquilo que eu estou falando para Deus. Então sim, é adoração. Mas a adoração, ela tá em toda a nossa vida, em toda a vida do verdadeiro cristão. A adoração é reconhecer que mesmo quando tudo dá errado, Deus está no controle. E eu não preciso me desesperar. Eu tenho para quem recorrer. Eu sou filha de Deus. Eu posso buscá-lo. E Ele vai me ajudar. Eu vou ter essa confiança, tá? A adoração é reconhecer Deus em cada detalhe da nossa vida. Então, o que Deus quer de nós é uma vida de adoração. É uma vida que não... Eu não penso só em Deus quando eu venho aqui nas terças de tarde. Ou quando eu participo do domingo de manhã do culto. Eu tenho que pensar em Deus em todo o tempo. Deus quer que... A Bíblia diz lá em Salmos 1, né? Que o homem que é temente a Deus, ele medita na palavra de Deus de dia e de noite. Por isso que é legal, gurias. A gente está estudando o livro de João. Leia o livro de João todos os dias. Volta lá para o primeiro capítulo. Lê um trecho, depois lê outro. Depois, daí acabou, chegou até o 9. Volta e lê de novo. Lê, relê e fica meditando em coisas que a gente já estudou. Porque essa também é uma forma de adoração. A gente ficar pensando e reconhecendo Deus em cada detalhe da nossa vida, tá? Então, a resposta, quando a gente verdadeiramente crê, é a adoração. 39. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento. E aqui, eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que Jesus está se contradizendo? Sim ou não? Na frase, sim. Na frase, sim. Vocês lembram quando a gente estudou João 3, capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos? Eu quero que vocês abram lá em João 3, versículo 16. João 3, versículo 16. Todo mundo encontrou? Sim. Tá, então eu vou ler, tá? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Quem é o Filho unigênito? Jesus. Para que todo o que nele crê não pereça, tá? Pereça é morra, para que não morra, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Então, Jesus está dizendo que Deus, ele amou o mundo e por isso ele deu o seu Filho.
tá? Para quê? Para salvar o mundo, porque ele ama as pessoas. Versículo 17. Todo mundo está acompanhando? 17. Olha, esse versículo é muito importante. 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, aqui em João 3, 16, 17, Jesus está dizendo que Deus enviou Jesus, Deus Pai enviou Jesus, Deus Filho, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Daí a gente pode pensar assim, mas isso é uma contradição, porque lá, eu acabei de ler para vocês assim, eu vim a este mundo para julgamento. O que Jesus quer dizer com isso? Ele não está se contradizendo, tá? Vamos continuar lá, vocês estão ainda no João 3, né? Continuem ali. João 3, agora a gente vai ler o versículo 18. Olha o 18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê Já está condenado. já está condenado. Vocês entenderam? Quando a gente estudou aqui, eu expliquei isso para vocês. Todas as pessoas nascem condenadas ao inferno. Todas as pessoas, não tem exceção. Porque nós herdamos o pecado de quem? De Adão. De Adão, tá? Nós herdamos. A Bíblia diz que a gente herdou o pecado de Adão, né? Não fala da Eva. Tudo bem, eu sei que sim, mas a Bíblia diz, né? Que por meio de um homem o pecado entrou no mundo. Foi Adão. A Bíblia coloca a culpa em Adão, tá? Então, todo mundo nasce com o pecado original. O pecado que Adão cometeu passou para toda a humanidade, por isso que todas as pessoas morrem, ok? Mais do que isso, as pessoas morrem porque elas são pecadoras. Se elas não fossem pecadoras, elas não morreriam. Porque Deus já explicou isso lá no Jardim do Éden, lá quando a gente estudou Gênesis, a gente viu isso, ok? Só que se eu colocar a minha fé em Jesus Cristo, eu sou salvo. Se eu não colocar a minha fé em Jesus Cristo, eu estou indo para o inferno. Então, o que Jesus está dizendo é que as pessoas já estão condenadas. Ou elas passam a crer em Jesus, ou elas vão continuar na mesma situação. Então, de certa forma, Jesus veio para julgamento, vocês entendem? Porque no momento que Jesus veio, está falando com eles, está dando testemunho para eles, e eles não creem, eles rejeitam, o que vai acontecer? Eles vão ser julgados. Deus quer salvar, mas a pessoa não quer crer. O que vai acontecer com a pessoa? Ela vai ser julgada. Entenderam? Então, isso é muito comum. Os judeus, eles falam hebraico, né? Essa é a língua deles. E daí cada idioma tem as suas características e eles fazem muito esse jogo com as palavras, tá? Então, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas eles eram judeus e eles tinham essa forma de falar. Então, tem muito jogo de palavra que parece às vezes que é contradição, mas não é, tá? Porque Jesus não veio para condenar, porque Jesus veio para salvar, ele veio para morrer. Mas é que as pessoas já estão condenadas, elas já estão julgadas. Então, se elas não crerem, automaticamente elas serão julgadas. E serão julgadas por Jesus, porque ele veio e agora não tem mais desculpa. Então, é nesse sentido que Jesus está explicando para eles, afirmando, na verdade, né, que ele veio para julgamento. 39 ainda, tá? Vamos voltar agora lá para João 9, 39. João 9, 39. Então, vou repetir o versículo. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Então, aqui Jesus usa, ele pega toda essa história que aconteceu, uma história de milagre real, e ele transforma isso numa metáfora, tá? Porque esse homem era cego, Jesus o curou e agora ele passou a crer em Jesus. Os outros, os fariseus, os líderes religiosos que estavam indagando o homem,
Eles eram cegos? Não. De visão? Eles tinham visão, certo? Eles não eram cegos. Mas apesar de eles não serem cegos fisicamente, eles eram cegos espiritualmente. Porque eles não queriam crer em Jesus. Então, essa é a verdadeira cegueira espiritual. É a cegueira de quando a pessoa não quer ver Jesus, a pessoa não quer crer em Jesus. Ela rejeita Jesus. Isso é a cegueira espiritual, tá? Então, ele está dizendo assim, aqueles que reconhecem que são cegos, esses vão enxergar, esses vão ser salvos, tá? Esses vão enxergar. Então, vou repetir. Quem reconhece que é cego, vai enxergar. Quem não reconhece que é cego, não vai continuar sem enxergar. Então, Jesus está jogando essas palavras de novo com eles, dizendo que eles não são cegos, tá? Mas Jesus veio para fazer com que eles fiquem cegos. Então, assim, do que Jesus está se referindo? Não é que eles vão ficar cegos fisicamente, é que eles estão rejeitando Jesus, então eles não querem enxergar. Então, a vinda de Jesus faz eles ficarem ainda mais cegos. Ok? O cego é aquele que não quer ver. Isso aí. O cego é aquele que não quer ver, tá? E aqui tem um outro ponto importante que eu sempre falo para as pessoas, assim, por exemplo, num evangelismo, né? Eu sempre digo para as pessoas, o que Deus quer, e muitas pessoas não gostam quando eu digo isso, mas o que Deus, Ele quer é que a gente, como é que a gente faz para ser salvo? A gente precisa pedir. Pedir é se humilhar. Só pede quem precisa, certo? Então, eu preciso me humilhar, eu preciso perceber que eu preciso de perdão, eu preciso de uma nova vida, eu preciso ser salvo do inferno, então eu preciso pedir. Se eu acho que eu posso me salvar só com as minhas boas obras, só com as coisas boas que eu faço, então eu tô cego. Era isso que os fariseus achavam. Eles achavam que eles iam se salvar só seguindo as regras que eles mesmos criaram. E eles estavam totalmente enganados. Então, na salvação, a gente tem isso. A gente precisa... O que é reconhecer que eu sou cego? É reconhecer que eu preciso da graça de Deus, eu preciso do perdão de Deus. E não tem nada que eu possa fazer para conquistar isso. Eu preciso pedir, eu preciso me humilhar, tá? 40. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Então aqui é o seguinte, o que o João está contando para nós? Que no meio de toda essa conversa, tinha uns fariseus por ali, que estavam ouvindo, tá? E os fariseus, como vocês sabem, eles eram super orgulhosos, porque eles eram super estudiosos da Bíblia, sabiam recitar a Bíblia praticamente toda decorada, já tinham lido muitos e muitos comentários, passaram a vida estudando a Bíblia. Então, eles se achavam maravilhosos, eles se achavam perfeitos. Então, quando eles falam isso para Jesus aqui, acaso nós também somos cegos? Eles estão debochando de Jesus. Ah, tá, então tu está querendo dizer que a gente também é cego? Está querendo dizer que a gente é cego? Então, eles estão debochando de Jesus. É um deboche essa pergunta. Eles não estão realmente procurando uma resposta. Versículo 41. Disse Jesus, olha que interessante, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então, por que vocês se acham? Porque vocês se acham que sabem, vocês se acham que fazem as coisas perfeitas, vocês se acham que são boas pessoas, então a culpa de vocês está sobre vocês. Mas se vocês reconhecessem, como diz lá em Apocalipse, né? Você está cego, pobre e nu, né? Uma coisa assim, né? Que diz. Então, é assim que eu preciso me reconhecer perante Deus. Eu não tenho nada para oferecer para Deus. Eu só posso pedir que Ele tenha misericórdia de mim e que Ele me perdoe. Esses fariseus jamais vão fazer isso, porque eles se acham pessoas maravilhosas, eles acham que eles fazem tudo perfeito. E assim, era com eles, mas pode ser com a gente hoje. A gente pode achar, não, mas eu me esforço, mas eu faço um monte de coisa.
tranquilo, eu vou chegar no céu e vou entrar tranquilo. Jamais, ninguém vai entrar no céu porque fez algumas coisas boas nessa terra. Ninguém. A gente só vai entrar no céu se a gente se humilhar e se a gente pedir: Senhor, por favor, tem misericórdia de mim que sou pecador, que peco diariamente. Me esforço, mas peco diariamente. Eu preciso do teu perdão. Jesus, por favor, me perdoa. Tá? Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Quando ele fala ali, né, só para esclarecer, no 41, diz assim: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Ele não está falando de todos os pecados, ele está se referindo a vocês, não seriam culpados desse pecado, o pecado de me rejeitar, tá certo? Ele não está falando de todos os pecados da pessoa, tá? Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece, ok? Ele está dizendo: vocês tiveram muito mais oportunidade do que muitas outras pessoas nesse mundo. Tem índios, né? Índios não, agora outro dia eu ouvi falar que não é índios, é indígenas, né? Não é indígenas, povos originários, né? Ouvi dizer. Então, tem povos originários, né? No mundo todo. Então, povos assim